Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Sejam bem-vindos a mais uma noite na nossa Casa Espírita, por agora virtual, da Associação Cultural Espírita Mudança Interior, que, como a maioria já saberá, se situa fisicamente em Portugal, numa cidade do norte-centro de Portugal, Valdecambra, de que temos aqui o nosso querido amigo António Soares, um trabalhador da casa, que nos irá já de imediato dar as boas-vindas. Para já dizer-vos apenas que, como habitualmente, refletimos sobre um tema a esta hora e à sexta-feira, espírita, e o tema que iremos hoje debater e refletir sobre ele é exatamente a lei moral maior, que é a lei do amor, justiça e caridade. Mas isso a seu tempo. Para já ia desafiar o nosso querido amigo António Soares para nos dar as boas-vindas. António? Olá a todos, boa noite João, boa noite Eric, e uma noite feliz, uma noite cheia de alegria, por mais uma vez nos encontrarmos aqui todos. A SEMI dá-vos as boas-vindas e eu pessoalmente agradeço toda a vossa companhia que ao longo de todos estes tempos nos dá imenso prazer. Mais uma vez, agradecer ao João também esta oportunidade, que nos traz mais um tema para refletirmos, para estudarmos, para todos juntos possamos continuar esta nossa caminhada de evolução, crescermos cada vez mais intelectualmente, para podermos progredir também moralmente através desses conhecimentos. E quem senão o João para nos trazer estes conhecimentos que ele tão bem prepara, através de um trabalho exaustivo de estudo, aprofundado, e também através das suas experiências que ele no ramo tanto da doutrina espírita, que são tantos, que ele se dá a esse trabalho de poder partilhar com os outros tudo aquilo que vai também ele aurindo através do seu estudo e do seu trabalho contínuo. Muito obrigado a todos e vamos então pedir ao Eric, este nosso companheiro também que nos acompanha todas as sextas-feiras, para nos dar então essas forças interiores que ele sabe com quem de direito há de falar e pedir. Obrigado. Então, queria agradecer ao João, ao Antônio, a todos. Então vamos à prece. Deus, envie para nos auxiliar essa noite os bons espíritos, que eles possam nos intuir boas ideias, bons conselhos, que eles possam nos enviar seus bons fluidos salutares, que possamos aprender cada vez mais dessa doutrina consoladora, desse consolador prometido pelo Cristo, e que possamos ficar em paz essa noite, que o anjo da guarda do João, seu espírito protetor, possa estar ao seu lado, lhe intuindo, lhe auxiliando, e que possamos progredir cada vez mais moral, intelectualmente, e que possamos refletir em todos os conhecimentos que iremos adquirir, que os espíritos inferiores também possam estar presentes no plano espiritual, também possam aprender e progredir com esses conhecimentos do espiritismo,
Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, querido Eric, por esta linda forma de começarmos o nosso trabalho, animados com estas boas energias que nos soubeste transmitir com esta lindíssima prece. Então, queridos amigos, com a bateria carregada, como se costuma dizer, estamos, pois, prontos para arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Tal como vos dissemos, vamos hoje tratar da lei maior dentro do conjunto das leis morais. Isto é como se fosse o Sol do sistema solar das leis morais que nós pretendemos representar aqui neste primeiro slide, neste sistema solar que aqui temos no centro das leis morais. É como se todas as outras leis fossem uns pequenos satélites, uns planetas, digamos, à volta de um Sol. Sol esse que é a lei do amor, justiça e caridade. E neste slide também queremos significar mais alguma informação, que é a relação entre as leis morais e a lei natural ou divina. As leis morais é um conjunto de leis naturais ou divinas no grande conjunto, onde há outros sistemas solares de outras leis que também são divinas, como, por exemplo, as da física, as da química, as da astronomia, enfim, tudo o que possais imaginar a que o conhecimento humano se dedica no sentido de descobrir algo que já existia da obra de Deus. Então, se nós estamos a descobrir uma obra de Deus, seja ela de natureza física ou espiritual, então ela está regida por leis que Deus criou. Ora, as leis que Deus criou são as ditas leis naturais ou divinas. Por isso gostava que ficassem com esta ideia de que toda e qualquer lei moral é uma lei natural ou divina, como é uma lei da física, da astronomia, da biologia. São tudo leis que Deus criou e nós vamos tentando descobrir. Posto isto, nós vamos até conduzir a nossa palestra do geral para o particular. E então nós íamos começar por, numa primeira fase, observar, recapitular as características de toda e qualquer lei natural ou divina. Depois, iremos estreitando a nossa análise e concentrar-nos neste sistema solar das leis morais. Dentro das leis morais, iremos revisitar como é que elas aparecem, as questões do bem e do mal, já que estamos a falar de moral, e a catalogação que nós utilizamos, onde, nessa catalogação, vamos localizar esta lei moral sobre que vamos refletir. Esta que é o tal Sol das outras todas. E então, depois de a localizar nessa catalogação, passaremos à terceira e última parte da nossa palestra, em que mergulharemos no Sol, salvo seja, e vamos olhar nos seus detalhes. São estas as três fases em que dividiremos a nossa palestra de hoje. Comecemos então por olhar para as características de toda e qualquer lei natural ou divina, sejam elas morais ou não. Encontramos essa caracterização entre as perguntas 614 e a 648 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que, como sabeis, tem por título Leis Morais. E então, depois de fazermos essa caracterização
comum a toda e qualquer lei natural ou divina, então depois já passaremos a debruçar-nos sobre as questões da origem das leis morais, do bem e do mal e da divisão das leis morais. Portanto, estes 3 últimos tópicos já serão só sobre as leis morais. Comecemos, pois, então, pelo mais genérico, característica de toda e qualquer lei natural ou divina. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. Será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Ora, estas são as características gerais de toda e qualquer lei natural ou divina. Assinalamos ali aquelas 2 características primeiras com uma dúvida, com um sinal de interrogação, e não é por acaso. Queremos, em conjunto, refletir sobre estas 2 características e a forma que nós temos na nossa linguagem de a indicar. É-nos dito, em resposta à pergunta de Kardec, os espíritos superiores respondem a Kardec, a respeito da eternidade da lei de Deus, é-nos dito que ela é tão eterna e imutável como o Criador. Foi o que acabamos de ouvir. Será possível, amigos? Bom, julgamos filosoficamente não. E porquê é que dizemos que não? Porque se há uma entidade que é eterna em todo o universo, onde a nossa inteligência alcança, essa entidade chama-se Deus, a causa primeira. E porquê? Porque só essa entidade no universo é que não pode ter tido um início, nem um fim. Tudo o resto é sua obra, então tudo o resto teve um início, podendo não ter fim. Então, se ele criou tudo, então também criou a lei que rege esse tudo, certo? Portanto, a lei foi criada por ele. Então, se foi criada por ele, teve um início. Então, não pode ser eterna. Bom, dir-me-ão, então, mas os espíritos superiores enganaram a Kardec ou Kardec enganou-se? Não é uma questão de engano, é uma questão de limitação de linguagem e da natureza do espiritismo, que se está condicionado à linguagem que temos para comunicar as suas ideias, mesmo aquelas que nos vêm do mundo espiritual, como vêm através de médiuns, tem que passar pelo aparelho vocal, pelos recursos semânticos que o médium tem em si, para exprimir aquela ideia que lhe é plasmada pelo espírito. E, claro, também temos que ter em conta que a ideia que é expressa pelo espírito, como inteligência imperfeita que é, como todos nós, filhos de Deus, a nossa inteligência é imperfeita, comparada com Deus é imperfeita, mas é perfectível. E então podemos às vezes ter uma ideia que não é a melhor, entre a altura vamos mudá-la. Portanto, utilizando na nossa linguagem o eterno, ele não pode ser, não pode significar a mesma coisa para caracterizar a Deus ou uma obra sua.
que é a sua lei. Nós, no início do livro dos Espíritos, na primeira parte, quando se fala de Deus, o que é que lá é dito? Para aqueles que já leram, diz que Deus é eterno. Ora, se Deus é eterno, a sua lei não pode ser eterna, porque foi criada por Ele. Claro que nós não temos ainda hoje, passaram já quase 200 anos, depois do livro dos Espíritos, 163 anos pelo menos, e ainda hoje não temos um vocabulário que defina bem esta característica da lei, que não pode ter deixado de ter o início, mas que, por exemplo, é anterior à nossa consciência como seres humanos. Isto é, Deus, quando cria uma obra, a montante cria umas regras para regir. Como nós também, quando fazemos uma obra, a montante, pensamos como é que ela vai funcionar, não é? Portanto, mesma coisa. Então, quando nós demos conta que existíamos, a raça humana, já existia uma lei para nos reger, estas leis morais, etc. Portanto, ora bem, então, e nós costumamos dizer que nós somos imortais, não é? Porque tivemos um princípio, mas não temos um fim. Ora, então, mas as leis morais são mais imortais que nós, não é? Se utilizarmos também o adjetivo de imortal para tentar qualificá-las, elas têm que ser mais imortais que nós, mas não podem ser tão eternas quanto Deus. Certo? Estão a ver o problema, amigos? Bem-vindos à filosofia espírita. É importante raciocinarmos e percebermos os conceitos, em particular quando estão em causa utilização de vocábulos da nossa curta linguagem, para evitarmos induzir em erros. Quem diz o eterno diz o imutável. O imutável é o que não muda, mas todos sabemos que há leis morais que estão vigentes neste planeta físico que não se aplicam em mundos não físicos. Ou leis físicas que regem a física deste planeta que não se aplica noutro que não tenha a mesma natureza física. Vou dar exemplo de uma lei moral. Lei moral da destruição. Portanto, quanto se saiba, só se destrói a matéria. O princípio inteligente não se destrói, certo? Então, enquanto nós vivermos encarnados com um corpo físico, material, no mundo físico, aí faz sentido a lei moral da destruição, em que limites ela é bem proceder. Mas, num planeta feliz, planeta divino, onde já não se cumprem encarnações, não há matéria, para que a lei moral da destruição? Estão a ver? Imutável no mundo a que se destina. Porque a lei de Deus realmente ela é perfeita e adequada aos mundos para onde é criado. O problema é que Deus não escolheu a nenhum dos seus filhos, para lhe dar o presente de conhecer a sua lei. Não, exige a todos que, pela sua inteligência e mérito do seu estudo e investigação, vá entendendo cada vez melhor a sua lei de Deus. Ora, a lei de facto é perfeita. O que não é perfeito são as interpretações que vamos tendo da lei. Não é por acaso, para aqueles amigos que, por exemplo, estão mais próximos das religiões abraâmicas, que são 3, temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, vêm todas de Abraão. Se estiverem recordados da história, hão de recordar-se que com Abraão aparece uma primeira interpretação da lei de Deus. Era uma interpretação dessa lei que até incluía sacrifícios humanos. Pelo menos os animais era muito frequente. E dos vegetais. Sacrificar-se animais e vegetais, que são filhos de Deus também, ao próprio Deus, pensando que agradava a Deus. E era a lei de talião, olho por olho, dente por dente, pensando que se agradava a Deus. Era a leitura que existia. E estamos a falar de 2000 anos antes de Cristo. 750 anos depois,
aparece na terra Moisés. E Moisés até vai ao Monte Sinai e desce do Monte Sinai com umas tábuas da lei, com 10 mandamentos, não é? E vem reformular a lei. Mas que lei? Não é a lei de Deus, de certeza. Era a interpretação da lei de Deus que Abraão tinha feito e estabelecido. Ok? Portanto, e restabelece 10 mandamentos e depois expande até com mais, cerca de 600 leis. E chegamos ao tempo de Cristo. Cristo nasce e Cristo vem trazer a boa nova, de novo. Mas que lei é que Cristo veio reformular? Só pode ter sido a lei de Moisés. Não pode ser a lei de Deus. Então, mas Jesus Cristo é um filho de Deus como nós, é nosso irmão, mais adiantado que nós, mas não lhe foi dado, Deus não o escolheu para o tornar um privilegiado. A ti eu vou-te dizer como é que é a lei. E aos outros não. Não, ele também fez o seu caminho de progresso e, como ser adiantado que era, trouxe uma melhor interpretação da lei de Moisés. Portanto, da interpretação que temos hoje, através dos escritos que ele deixou, dos evangelhos, da lei de Deus. Mesmo assim, passados 18 séculos, Kardec também vem, e através daquela obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, vem, por exemplo, clarificar passagens obscuras nas traduções e nas interpretações que os evangelistas deixaram daquilo que Cristo tinha dito, ser a interpretação melhor da lei de Deus, a boa nova. Como, por exemplo, que Cristo terá dito literalmente que vinha pôr o pai contra o filho. Isso não pode ser. Jesus Cristo não veio trazer a desarmonia em nenhum lado. O que ele quis dizer foi que, com a nova ideia que ele trazia, a nova verdade, a melhor verdade, pois havia as pessoas que, apaixonadas pela anterior verdade, se iam entrar em conflito com quem traz a nova. E foi por isso que o mataram no tempo de Cristo, porque ele trazia uma interpretação diferente da lei do que aquela que estava em vigor, que era a de Moisés. Mataram-no. Hoje em dia nós já estamos um bocadinho melhores, mas quantos de nós não sentem a dificuldade em aceitar uma verdade melhor trazida por um amigo? Estamos muito apaixonados pela nossa. Graças a Deus já não recorremos tanto a matar o outro, ou homicídio, como fizeram com Cristo. Portanto, toda e qualquer lei natural tem estas características entendidas desta forma, entre as quais também as leis morais. Então, as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa, que não somente ao procedimento moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Isto é como um corolário daquele primeiro slide em que mostramos o universo com os vários sistemas solares. Toda e qualquer lei que nós estudemos, deste mundo em que nós nos encontramos, que não foi criado por nós, nós já o encontramos criado, sejam elas natureza física, sejam elas natureza moral, são leis divinas ou naturais. Às físicas, neste mundo em que nos encontramos, dedica-se fundamentalmente às ciências físicas. Às morais, às leis de bem proceder, dedicam-se um ramo particular da filosofia, que é a filosofia moral ou ética, de que se serve, nomeadamente o espiritismo, para justificar e deduzir o que é bem e o que é mal proceder. A partir daqui, queridos amigos, nós vamos agora estreitar o nosso campo de observação e vamos mergulhar nas leis morais e vamos olhar para a origem e o conhecimento dessas leis. Diz-nos o Livro dos Espíritos que todos vimos com elas impregnadas na nossa consciência. E todos nós sabemos disso. Por experiência própria, reparei.
todos nós acabamos por enfrentar, mais cedo ou mais tarde, um novo problema que nos põe na dúvida do que é bem ou mal proceder, caminho seguir em relação a esse assunto. E todos nós nos damos conta que essa indecisão parece que é uma vozinha que está cá dentro de nós, não é? Que nós às vezes chamamos a voz da consciência ou a voz da sabedoria, que nos faz ali hesitar e refletir. O que é isto? É a tal programação com a nossa consciência que vem somando ao longo de muitas encarnações e vem na forma de tendências para esta nova encarnação. E claro, como isso, todo o conhecimento, nenhum dele é perdido, ele é acumulado ao longo das encarnações. Então isto quer dizer que, por exemplo, um exemplo concreto, provavelmente muitos de nós matamos em nome de Deus. Na Idade Média, lá para trás, aqueles que participaram nas cruzadas, por exemplo, aqueles que sendo cristãos participaram nas cruzadas, mas ainda hoje, no mundo de hoje, há neste mundo quem mata em nome de Deus. Toda a gente sabe, não é? Há aí religiões muito radicais, religiões que se misturam com a política, inclusivamente, e ainda matam em nome de Deus, como faziam as cruzadas há tempo. Bom, mas graças a Deus a maioria de nós, pelo menos aqueles que são espíritas, já aprenderam, mesmo tendo sido esses executores de outros, dos ditos infiéis, hoje em dia já vêm na consciência com aquela decisão, não faças aos outros o que não queres que façam a ti, a vida é um valor sagrado. E já não fazem isso mesmo que discordem de outros. Portanto, cá está um apuramento e uma evidência de que trazemos, na forma de tendências, conhecimentos do passado que vamos aprimorando para sermos melhores seres morais. Claro que falar das leis morais obriga a entender com segurança o que é a noção do bem e do mal. E o Livro dos Espíritos também isso nos diz. Ora, reparai. Que definição se pode dar de moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Ora, acabamos de ouvir a resposta à pergunta 629 do Livro dos Espíritos. E nós retiramos só esta última frase porque nos vai ajudar a perceber a relação entre a moral e a dita ferramenta que o Espiritismo e as correntes que se dedicam a estudar as leis morais têm que utilizar, que é a filosofia moral ou ética. Reparem, é-nos dito aqui que a moral, como regra de bem proceder, funda-se na observância da lei de Deus. Ora, o que é que isto significa? Significa que a moral é um produto. Um produto de quê? De um processo mental que é a observância da lei de Deus. Vamos tentar explicar-nos melhor. Vamos imaginar que temos aqui a lei. Seja a lei de Deus, seja uma lei do homem. A que esteja hoje publicada no Diário da República, no Boletim Oficial dos nossos países. O que é que nós fazemos perante uma lei dessa? Normalmente tem muitos capítulos, não é? Nós vamos vasculhando diretamente aquele que nos interessa, que diz respeito à nossa atividade, digamos assim, e vamos interpretar, com o conhecimento que temos, aqueles capítulos, para tirar dali, então, umas indicações para o dia-a-dia, umas indicações muito pragmáticas. Ora, eu devo fazer assim, não devo fazer desta forma, devo fazer daquela forma. Ora, essas indicações, produto da observância deste ato intelectual que fizemos, que é a observância da lei, essas indicações é que é a moral. Estão a ver? Estamos aqui a ver uma relação que é tipo mãe e filha, em que a moral é mãe da ética. Este processo mental de observar uma lei é um ato
em que se usa a razão. É um ato inteligente, cujo produto é uma indicação de bem proceder, que é a moral. É um pouco como se imaginássemos uma betoneira da construção civil. Nós pomos na betoneira água, cimento e areia. O que é água, cimento e areia? São os vários capítulos da lei. O que é a betoneira? É a nossa inteligência. O que é o processo da betoneira? Misturar, começar a andar à volta e misturar a água, a areia e o cimento, é a observância da lei de Deus, é a ética. Estão a ver? É um processo mental que vai dar a argamassa para assentar o tijolo. O que é a argamassa? É a moral. Meus amigos, gostaria que ficasse isto bem entendido para se diferenciar a moral da ética e perceber-se então o que é o bem e o mal. Claro que o conhecimento que temos das leis naturais também se subordina à nossa necessidade que temos, necessidade mental, da forma como estamos habituados a raciocinar, de catalogar, sistematizar o conhecimento. Por isto, as leis morais também, elas vêm catalogadas num número para já limitado. Reparem. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. O que é que nos foi dito aqui? Que realmente esta catalogação em 10 nada tem de absoluto. É uma necessidade que resulta de nós próprios, da necessidade que temos de sistematizar o conhecimento que adquirimos. Mas nada tem de absoluto. Conhecemos estas 10 por hoje, é-nos dito inclusivamente, bom, isto parece com a divisão de Moisés, nada tem de absoluto, mas pelo menos cumpri essas leis, já não será mal. Portanto, provavelmente existem outras leis, até neste nosso mundo, só que ainda não as descobrimos. Mas existirão noutros mundos outras mais adequadas a esse mundo e que não as utilizamos aqui, como também há leis aqui, como seja, por exemplo, a lei moral da destruição ou a lei moral da reprodução, que estando muito dependentes da matéria, não farão sentido em mundos não físicos. E depois o que é que nos é dito? Que, bom, está bem, dessas 10 todas, a maior, a que integra todas as outras, é a última. A lei do amor, justiça e caridade. E por isso mesmo nós começamos a nossa palestra dizendo que essa era o sol de todas as outras, ao redor da qual orbitam todas as outras 9 leis morais. Mergulhemos, pois, então, no sol do nosso sistema solar das leis morais, e na terceira e última parte da nossa palestra. Esta lei do amor, justiça e caridade, nós podemos encontrá-la em detalhe entre as perguntas 873 e 892 do Livro dos Espíritos. E podemos vê-la exatamente pelos 3 prismas como ela se nos apresenta: o amor, a justiça e a caridade. Comecemos pelo amor. No amor, nós podemos olhar para o amor que, de forma geral, deve unir-nos a todos nós, independentemente do que somos, se somos família, se não somos família, somos todos irmãos e filhos de Deus, mas também podemos ver o caso particular do amor materno, do amor
filial. Vamos começar por ver esta lei geral do amor. Jesus disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não proverá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamo-nos superiores a eles, ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. A boa nova que Cristo veio trazer, uma das boas novas, em relação à lei de Moisés, era exatamente acabar com aquela velha ideia da vingança, olho por olho, dente por dente. Não é propriamente alguém que nos faz mal, nós conseguirmos dar-nos bem, tal como aquela frase, oferecer a outra face. O que Cristo quis dizer com isso foi perdoar 70 vezes 7, isto é, dar sempre uma oportunidade. Não nos sujeitar. Se alguém nos está a fazer mal, temos o direito a defender-nos e temos o direito a afastar-nos. Mas, se esse alguém que nos fez mal, em algum momento quiser retratar-se, pedir-nos desculpa, pedir-nos perdão, perdoemo-lo. É isto que Cristo quis dizer, é isto que significa o amor a todos. Amar os inimigos é perdoar-lhes e não fazer-lhes o mesmo que eles fazem a nós. Porque se vamos fazer o mesmo que ele nos fez a nós, estamos ao nível deles. Então, não progredimos. Portanto, é este o amor a todos que Cristo pregou. E, claro, olhemos para as questões do amor materno e filial. A gente nota que é diferente. Nota que há uma incondicionalidade. Se bem que entre todos nós, amigos e tal, se algum amigo nos faz uma picardia, nós, no mínimo, afastamos ou ficamos com o pé atrás, não vai fazer a segunda. Mas e se for o vosso filho? Isso aí é incondicional, não é? Para a maioria de nós é incondicional. Ele pode pintar a manta, fazer desvarios imensos e a gente está lá sempre disponível para ele. Porquê isso? Porque é que... Bom, claro, há razões para isso e o Espiritismo também nos ensina. É porque nós herdamos nós próprios. Nós vimos para cada encarnação, no âmbito consanguíneo, nós encontramos muitas vezes os piores inimigos do passado, com os quais temos que ajustar, temos que nos ajustar, temos que exercer esse amor harmonioso, esse amor universal. Mas olhemos para estas questões tal qual o Livro dos Espíritos nos recomenda, como seja a virtude desse amor, os ódios que mesmo na família consanguínea existem e os desgostos entre filhos e pais. Comecemos na virtude. Será o amor materno uma virtude ou um sentimento instintivo, como aos homens e aos animais? É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Este amor filial é realmente uma virtude para a raça humana, o seu desenvolvimento, o seu apuramento, o seu aprofundamento é uma virtude para os seres inteligentes da criação. Para os animais é algo instintivo. Porque nós vemos que os animais dedicam às suas crias muita atenção enquanto elas são jovens, mas quando elas começam a poder suprir as suas necessidades por si próprios, são ignorados, ok? E não são mais reconhecidos como pai e filho. Às tantas mais adiante, até filhos e mães se encontram para procriar e depois criam novos seres e esquecem-nos passado um tempo. Portanto, é algo que é diferente, tem valoração diferente, é uma ferramenta de progresso como nós estamos a ver. Nesta obra maravilhosa de Deus que é progressiva, bem feita, tudo tem uma razão própria.
Também, ainda assim, sentimos, mesmo neste cadinho do amor materno e filial dentro da raça humana, sentimos ainda ódios. Sendo natural o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e, não raro, desde a infância destes, Algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação se ele mesmo foi mau pai ou mãe perversa, ou mau filho em outra existência. Aqui está uma das razões porque alguns de nós se surpreendem quando têm, por exemplo, 2 filhos que são gêmeos, monozigóticos, ainda por cima, nasceram de um óvulo só. E com o andar do tempo, eles parecem muito iguais quando são bebês, mas com o andar do tempo eles começam a distinguir-se em termos de personalidades. E há um deles, por exemplo, que é mais agressivo em relação a um dos pais que o outro. Porquê? Não é tudo biologia, não é verdade? Porquê? Porque exatamente nós vimos para cada encarnação com tendências, com um repositório do nosso passado, sempre tendência. E então vimos com as sensações que temos e na nossa intuição um filho que não se dá bem com um pai nesta encarnação, quando o outro ao lado, o irmão, se dá muito bem. O que é que isso quererá significar? Quererá significar que no passado deles está algo de grave que eles vêm a resolver. Uma das razões lógicas comuns para que um espírito apareça como nosso filho, e vou já dizer-vos, à luz de Deus todos somos irmãos. O meu filho é meu irmão, como a minha mulher é minha irmã, como vocês são meus irmãos. Pronto, Deus, vimos todos da mesma origem, somos todos irmãos. Mas, numa determinada encarnação, em termos consanguíneos, há um núcleo mais privado, mais íntimo, que é o núcleo consanguíneo, onde se vêm desempenhar papéis de acertos de alto passado. E, como vos dizia, uma das razões possíveis para que eu tenha um filho exatamente naquele espírito que ali está, é porque provavelmente eu lhe tirei a vida física, numa vez passada. Faz sentido, não faz? Então, se eu lhe tirei a vida física ao meu inimigo figadal, nessa altura, faz todo sentido que numa próxima encarnação, para reparar a minha falta, eu lhe dê a vida física e o sustente e o oriente. Estão a ver? Claro, e este filho, por muito que eu lhe faça, por muito bem que ele trate, ele é provavelmente vai ter uma reminiscência desses tempos, vai ser agressivo comigo, não se vai dar comigo. Bom, enfim, estamos a burilar as nossas imperfeições. Portanto, esses ódios maternais são passageiros, resultam de atos do passado e são provas necessárias para nós nos aperfeiçoarmos nesta encarnação. E os desgostos. E quem, fruto dessas relações difíceis, enfrenta desgostos com os filhos, pode ignorá-los? Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm os pais desculpa para não lhes dispensarem a devida ternura. Não, porque é um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esses desgostos resultam frequentemente dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Queridos amigos, para vós que sois pais e que enfrentais um problema relacional com vossos filhos, não vos assiste o direito, não é bem proceder, não é moral, não é desculpa que não dediquem a esse filho revoltado a devida ternura.
Pelas razões que já vos mostramos. Não é por acaso que ele vos aparece e vocês estão encarregues de o orientar nesta encarnação. Portanto, não é razão esses desgostos que acontecem no seio familiar. Ora bem, quanto ao amor materno e filial e quanto ao amor, era o que queríamos trazer à vossa consideração. Passemos agora à segunda da terceira parte da lei do amor, justiça e caridade. Passemos à justiça. Na justiça, nós poderemos olhar pelo menos para estes pontos, se ela é natural, está na natureza, a ânsia de justiça está na natureza. Como é que, se assim for, como é que há visões naturais diferentes da justiça do que uns dizem que é justo, outros dizem que é injusto, porquê? Qual é que é a base sólida onde deve assentar a justiça nas relações entre nós? O que é importante no meio disso tudo? E a propriedade, a que é que nós temos direito? Vamos começar por caracterizar a justiça. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. O sentimento de justiça todos sabemos. Está na natureza. Basta só nós podemos ser muito ignorantes das questões da justiça, mas sentimos sempre quando alguém é injusto connosco ou quando observamos uma injustiça. Porquê? Porque está na natureza. Portanto, é algo que não é algo que é apreendido. O exercício da justiça, sim, isso pode ser apreendido com o nosso progresso, mas ela já existe. Esse sentimento de necessidade de justiça já existe. E a prova disso é nós sentirmos quando ele não é praticado. Por outro lado, esse sentimento existir na natureza, porque é que afinal nós temos visões diferentes? Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando um justo o que a outros parece injusto? É porque, em geral, se misturam paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista. Todos nós sabemos isto, até nas mais pequenas coisas. Para quem gosta de futebol, achar que uma falta, a mesma falta, é justa quando marcada a favor da nossa equipa, mas é injusta quando marcada pelo outro. E isto, depois podemos ir para assuntos mais sérios. Os filhos em relação aos outros, etc. Por aí adiante. Portanto, porque pelas paixões. Nós temos a intuição do que é justo, mas a paixão sempre nos tolda a vista e leva-nos a ver as coisas de outra forma. E nós, claro que para progredirmos temos também que ter atenção a isso e combater essas visões, porque tudo se assenta numa base. Qual a base da justiça, segundo a lei natural? O Cristo vos disse: desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça. Na incerteza de como deve proceder em relação ao semelhante, em dada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele em idêntica circunstância. Esta é a regra base de toda a justiça, desse tal sentimento de justiça que paira na natureza e que nós reclamamos sempre que nos sentimos injustiçados. É isto, não faças aos outros, não queres que te façam a ti. Certo? E claro, nós já vamos também aprendendo na sociedade que não devemos fazer justiça por nossas mãos, não devemos vingar-nos. Mas isso baseia-se depois em quê? Porque não se deve fazer ao outro aquilo que o primeiro fez.
Portanto, não faças aos outros, não queres que façam a ti, é a regra base de toda a justiça humana, da justiça da lei, desta lei moral maior, de justiça, amor e caridade. Mas, se cada um atribuir-se direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Ora bem, claro que, então, mas à justiça todos somos iguais, mas nós verificamos que somos diferentes. Fomos criados simples e ignorantes, mas cada um foi evoluindo ao seu ritmo. Portanto, a questão da igualdade deve-se entender na igualdade de direitos, mas com base também nos méritos. Então, toda aquela diferença que vem pela capacidade do desenvolvimento intelectual e moral do homem, pois é reconhecida naturalmente, como é Cristo, por exemplo, com a sua evolução intelectual e moral, porque o progresso moral vem sempre depois do intelectual. Nós não chegamos ao moral sem termos passado pelo intelectual. Diz-nos a própria lei moral do progresso, uma das leis que esta também abarca. Portanto, e Cristo, com aquela potência moral que ainda hoje continua a ser o referencial moral melhor que temos, nós todos reconhecemos a sua superioridade. Nada há aqui de injusto. É mérito dele. E que nos beneficia a nós pela sua autoridade moral, como costumamos dizer, que debaixo tem o desenvolvimento da sua própria inteligência. Também podemos olhar, e porque a justiça está muito ligada aos direitos de propriedade, podemos olhar para essas questões. E então, nisso, podemos ver qual é que é o maior direito que temos, as questões da vida, os direitos que temos sobre os bens que adquirimos e sobre a propriedade. Comecemos pela vida. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corporal. O direito à vida é o primeiro de todos os direitos. E nós não podemos fugir sequer a ele. E porquê? Porque nós, estamos a falar da vida física do nosso corpo, nós não temos direito a dispor do nosso corpo. Porquê? Porque quando nós tomamos consciência que estávamos dentro deste corpo, já estávamos, nós não escolhemos. Estes corpos nós não compramos no supermercado com dinheiro nosso que nós ganhamos, não é através de uma formação, de uma ação de formação, não é como se fosse um curso, um diploma de um curso, não. Nós não pedimos nada a ninguém, subitamente damos-nos conta que estamos dentro do corpo. Então é um empréstimo. É um empréstimo. Alguém que nos rege concedeu-nos por empréstimo esta casa, este corpo. Então, se assim é, nós não temos direito a ele. Ainda se pode dizer, mas então seriam os pais? Não, tampouco, porque os pais, nós todos sabemos quantos pais têm tudo, está tudo certo biologicamente para que possam ter um filho, tentam-no anos e anos e anos e nunca têm. Então quer dizer que há outra lógica de trás. E quem de facto determina quando nos vai ser concedido a nós espíritos um corpo, é um outro ser, é o Pai de todos, é a causa primeira, é Deus. É um pouco como uma metáfora que podemos fazer. Imaginai que vocês têm 2 filhos. Imaginai que ao longo da vida vocês criaram algum dinheiro suficiente para comprarem uma segunda casa com a seguinte intenção. Essa segunda casa é para quando
os vossos filhos se tornarem independentes, terem para início de vida, poderem usufruir dessa casa, para pouparem um bocadinho de dinheiro nas rendas e tal. Então, o primeiro que se torna independente, junta-se com outra pessoa, vocês emprestam-lhe a casa, não lhe dão a casa, né? Emprestam-lhe a casa é o nosso corpo, né? Vocês, os pais, como se fossem Deus, está bem? Emprestam a casa ao primeiro filho. Pergunto eu, assiste o direito ao primeiro filho de destruir essa casa? Não. O mesmo se põe com o nosso corpo. Assiste-nos o direito de destruir o nosso corpo? Não. Portanto, o direito à vida é inalienável e é um direito que nós temos que cumprir, o primeiro direito de todos. E os direitos dos bens que adquirimos. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. É esta a regra do direito sem fim, sem limites de acumular bens, desde que seja em família, como a abelha, e respeitando os outros, não roubando os outros. Isso não há limites para isso. Tem todo o direito de acumular os bens. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás. E Jesus, dai a César o que é de César? Aquilo que o homem acumula por meio de trabalho honesto constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. É tão sagrado este direito de defender os bens conseguidos honestamente, como o direito de viver e de trabalhar, como a lei moral do trabalho e o direito à vida, como nós vimos que é o primeiro direito de todos. Portanto, não há aqui limites de acumular bens desde que honestamente, em família, cooperando como a abelha, por exemplo, e temos o direito de defender esses bens desde que resultem de trabalho honesto. E quanto às questões da propriedade? Qual o caráter da legítima propriedade? Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condenando por isso mesmo a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. De novo, amigos, a regra é o respeito pelos outros. Não se pode usurpar a propriedade, os bens dos outros. Portanto, tudo aquilo que adquirimos constitui legítima propriedade desde que adquirido sem prejuízo de outrem. Será ilimitado o direito de propriedade? Sem dúvida, tudo o que é legitimamente adquirido constitui uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova. Não há limites à propriedade legítima. E toda ela é legítima, com exceção daquela que é adquirida à custa do prejuízo de outra. É claro que a lei humana muitas vezes acaba por consagrar isso. Nós vemos aí os tribunais muitas vezes decidir de forma aparentemente injusta. Mas para a lei de Deus isso não ocorre. E quem já tenha lido algumas comunicações mediúnicas, que às vezes vêm invertidas até em forma de romances espíritas, encontra na sequência de várias encarnações, alguém que foi despojado numa encarnação lá atrás dos seus bens, mais tarde vem encarnar como um neto ou um bisneto desse alguém que lhe tirou a riqueza indevidamente noutra época e vem usufruir na encarnação seguinte dessa riqueza que lhe foi retirada. A Deus não se pode enganar. A lei de Deus não podemos enganá-la. Por último, a caridade dentro desta lei maior do amor, justiça e caridade. E a caridade nós devemos ter bem presente qual é o seu conceito e termos claro quais são
os limites morais da utilização da esmola. Como fazê-lo? Olhemos primeiro para o conceito. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Jesus sempre nos fala no perdão aos outros, 70 vezes 7. Amai até os vossos inimigos, como nós já tínhamos visto aqui. Significa dar oportunidade para eles se retratarem do mal que nos fizeram. Porque todos fazemos, acabamos por fazer mal, se não é agora, é depois. E todos nos temos que harmonizar. Portanto, a verdadeira caridade, a mais difícil de cumprir, é esta, é sermos benevolentes com os outros, indulgentes, perdoarmos. Não é propriamente só a esmola, essa parte é o mais fácil. Há, por exemplo, um livro da codificação fundamental espírita, um livro de iniciação, que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, que também nos fala na caridade. É aí que se fala primeiramente, fora da caridade não há salvação, e também nos diz isso, que é preciso sermos indulgentes com os outros, em termos de pensamentos, é preciso sermos benevolentes nas palavras que utilizamos, que não digamos mal dos outros, e apoiemos, estejamos sempre disponíveis para apoiar os outros. Enfim, resumidamente, benevolência, indulgência e perdão para com os outros. Este é o conceito da caridade de Cristo. E claro, cá temos a esmola. Em que condições se pode dar a esmola como caridade? O que é pode ser considerado caridade? Então aqui duas questões se põem. É a legitimidade da esmola e o que é que sucederá a esta esmola de caráter financeiro, de caráter físico. Olhemos para a legitimidade. Reprovais a esmola? Não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. A esmola não é reprovável em si, é um auxílio. Mas a maneira como se dá é que lhe pode tirar até todo o valor. Se utilizamos a esmola para nos vangloriarmos numa posição altaneira sobre aquele que está necessitado, bom, tira todo o valor e não estamos a usá-la corretamente. E claro que a esmola terá tanto mais valor quanto mais repartirmos aquilo de que necessitamos e não apenas dar o que nos sobeja. Uma coisa é nós temos um pão para nos alimentar e dividimos esse pão com o amigo que necessita. Outra coisa é eu sou um padeiro, tenho muitos pães em casa e não quero nem sequer ajudar aquele pobre que não tem pão para se alimentar. Vai trabalhar porque eu também tenho que trabalhar. E eu com o saco cheio de pães. Estão a ver? São coisas distintas. Portanto, dar-nos o que nos sobra já é alguma coisa, dividir aquilo que nos é necessário é maior ainda. Porque também muitas vezes o que acontece é que nós acabamos por dar esmola àquele que a reclama. Mas façamos um exame de consciência. É difícil a gente pedir, não é? Só quem nunca passou por isso. É difícil. E naqueles que sofrem mais em silêncio e que têm pejo de pedir, nesses estão os mais necessitados.
Nós temos que estar acordados para a beneficência. Há que fazer a beneficência, ok? Ir ao encontro das necessidades. E claro, a este respeito que podemos dizer da esmola assim como a conhecemos? Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teria caído nos excessos que ocasionaram a sua perdição. É disso, sobretudo, que depende a melhoria do vosso globo. A esmola também será eliminada à medida que a nossa educação moral nos levar a evitar os excessos. Porque é que nós caímos abaixo do nível mínimo de necessidade? Porque cometemos excessos. Aparentemente alguém está a cometer excessos para nos falar mínimo. Mas cuidado, nós só temos aquilo que merecemos. Se Deus é justo e se nós estamos nessa circunstância, embora não tenhamos cometido excessos num passado consciente, tem que haver uma razão lá atrás, noutra encarnação, provavelmente para isso, e nós estamos agora a receber isso. Portanto, à medida que nós evoluirmos e nos educarmos moralmente, ela será eliminada. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa. Queridos amigos, era isto que nós tínhamos para vos dizer sobre esta lei moral maior, o grande sol das leis morais. Nós, para trazermos esta palestra, consultamos todas estas obras. Aqui em cima encontramos 6 obras da codificação fundamental. A primeira é uma de iniciação e as outras são básicas, mas lembro que para complementar a codificação fundamental toda, ainda faltam aqui mais 5, ok? Elas são 11 no total. Aqui por baixo temos 2 livros de filosofia, importante para perceber as questões da ética, e temos este livro, nomeadamente Ética Anicom de Aristóteles, que nos ajuda a isso, e as questões da filosofia geral, porque a filosofia moral é uma particularidade da filosofia geral, que chamamos hoje ética. Este livro, Universo Elegante, que nos ajuda a entender todas as leis são de Deus, não só as morais. E este Universo Elegante, por exemplo, fala-nos do mundo físico em que vivemos, maravilhoso, como multidimensionalidade e universos paralelos. É também obra de Deus. O nosso livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que alertamos para a necessidade de pensarmos e agirmos sistemicamente, olhando para o todo, olhando para todas as vertentes que nos levem a melhor amarmos, melhor exercermos a justiça e melhor exercermos a caridade uns com os outros. Como habitualmente nós estamos a transmitir a nossa palestra em várias plataformas digitais, uma delas é YouTube em Espiritismo JG, e 2 delas é o canal, a página espírita de Espiritismo em Kardec do nosso querido amigo Eric, aqui está presente. Também a nossa página Espiritismo JG Facebook, onde nós agora iremos revisitar os vossos comentários e eventuais perguntas que nos queiram fazer e trataremos de dar a melhor resposta possível. Mas, se alguém houver que não se sinta à vontade para ou colocar o seu comentário ou a sua pergunta numa rede social, também tem à sua disposição este endereço de e-mail, espiritismo.jg@gmail.com, e nós teremos o maior gosto, com a maior brevidade possível e com os nossos parcos conhecimentos, dar-vos a melhor resposta às vossas inquietudes. Queridos amigos, muito obrigado por a vossa dedicação, o vosso tempo, e antes de passarmos às vossas eventuais perguntas, eu iria pedir aos nossos companheiros que aqui estão em estúdio também que contribuíssem com a sua verdade, corrigissem alguma coisa que eu ou posso ter dito menos bem ou me tenha escapado e que julguem importante. E assim ia começar por desafiar o nosso amigo Eric, já aqui ao lado, para nos dar também a sua visão sobre esta lei.
Eric? Excelente a palestra, João. Eu só queria falar algumas palavras, né, sobre essa lei tão importante, a lei de justiça, amor e caridade, né, que, de acordo com Kardec, no Livro dos Espíritos, resume todas as outras leis, né, das 10 que ele coloca, e é uma lei muito importante. Então, né, tem um livro do Cosme Massa que eu queria citar, que é As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade, né, que ele publicou recentemente. E lá ele vai tratar do conceito de justiça, de amor e de caridade também, das demais leis, né. E ele trata a justiça como a equidade, né, o respeito aos direitos de todos, né, a equidade nos direitos, né. Então isso seria a justiça nesse conceito, né, filosófico, né. Então, por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade entre todos, né, todos os indivíduos têm esses mesmos direitos, né, direito à vida, direito à liberdade. Então isso seria justiça, né. E o amor e a caridade tem uma questão que fala disso, né, que é a 886, né, que pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, né. Então, a caridade envolveria esses 3 conceitos, né, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né, porque envolveria tanto a benevolência, ou seja, o aspecto ativo, né, você fazer o bem, né, a indulgência, né, que seria você receber a ofensa, né, e compreender a imperfeição dos outros, né, e o perdão das ofensas, que seria o aspecto do perdão, né, que teria relação também com a indulgência. Ele diz depois: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer de tudo o bem que nos seja possível, desejaríamos que não fosse feito, né? Ou seja, então envolve esses 3 conceitos, né? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né? E aí, qual a diferença entre o amor e a caridade, né? Porque é a lei de justiça, amor e caridade, né? O amor envolveria mais o aspecto da emoção, né? Então, o amor envolveria essa emoção que nós sentimos, né? E a caridade seria o aspecto ativo do amor, né? Seria o amor posto em prática, né? Quando nós fazemos o bem, quando nós colocamos na prática da benevolência, isso seria a caridade, né? Então haveria também essa diferença que se poderia fazer conceitual, né? Mas, enfim, é bem importante essa conceituação, né? A caridade ou a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas, né? E que nós nos esforcemos ainda para alcançar o cumprimento dessa lei de amor, justiça e caridade, né? Que é tão importante para o Espiritismo. Então, mas enfim, parabéns, João, pela palestra, excelente. Muito obrigado, Eric, por nos fazeres recordar estas questões muito importantes. Se a lei é toda ela importante nestas suas 3 vertentes, da justiça, amor e caridade. Fora da caridade não há salvação. Portanto, foi ótimo tu poderes sublinhar e uma vez mais conceituar essa questão da caridade. Nós tínhamos até, inclusivamente, falado ao longo da palestra, numa outra obra fundamental da codificação espírita, que é uma obra de iniciação, o Espiritismo na sua expressão mais simples, em que este assunto é logo abordado, e estamos numa obra de iniciação. E ele vem lá expresso como uma máxima dos espíritos. Temos aqui essa obra, e se formos aqui nas 4 divisões que tem, se formos aqui às máximas dos espíritos, uma das máximas que nos fala, e isto é uma obra de 1862, é exatamente a caridade. E o que é que nos diz? A lei suprema do Cristo. A caridade não está somente na esmola, porque há caridade em pensamentos,
em palavras e em atos. A caridade em pensamentos é a que é indulgente para com as faltas do seu próximo. A caridade em palavras é a que não diz nada que possa prejudicar o seu próximo. A caridade em ações é a que assiste o seu próximo, na medida das suas forças. Portanto, aqui está uma forma de refrasear aquele conceito de caridade, de benevolência, de indulgência, de perdão das ofensas, e versus a esmola. Cá está outra vez, não é só a esmola. É muito mais importante ser indulgente com as faltas, mas, não prejudicar por palavras e assistir o outro sempre que seja necessário. Portanto, o Espiritismo é esta convocatória sistémica de nós olharmos também para a obra como um todo e buscarmos os ensinamentos sobre a mesma questão, onde pode ser que ele nos apareça em várias obras e ficarmos também com esta ideia mais cimentada. E agora pedir ao nosso querido amigo António Soares também que nos desse a sua opinião. António? Uma excelente palestra, João, aliás, como já nos habituaste, e quem tem assistido ao longo destas sextas-feiras, tens trazido até nós todas as leis morais, e hoje foi aquela maior, como disseste, verdadeiramente aquela que resume todas as outras. Nós sabemos que o ponto alto da filosofia espírita é precisamente a educação moral do homem, pela prática dos bons hábitos, no domínio dos nossos instintos ainda materiais, ainda animalescos, instintos negativos, né? E tanto da prevalência de sentimentos nobres. Isso são as condições necessárias para se alcançar a perfeição espiritual. Portanto, assim, poder-se-ia conceber a lei natural como um princípio para a ação e para a justificação moral. Ora, portanto, neste conceito, o homem que pratica a lei de justiça, em toda a sua pureza, tanto segue à risca o exemplo de Jesus na prática do amor ao próximo. Portanto, esse homem que pratica essa lei tem o caráter do verdadeiro justo. Fazendo mais alguns complementos, vemos, portanto, por si só a existência e o funcionamento das outras leis morais constituem a maior prova de justiça, do amor e da caridade de Deus para com as suas criaturas, para com todas as criaturas. E Deus criou precisamente essas leis para que também os homens as praticassem entre si. Não é somente para as olhar como nós olhamos as nossas leis, leis que saem no Diário da República, por exemplo, e que nós nem sequer as observamos, assim como quantos de nós não observamos as leis do Código Estradal. Portanto, isto são, como disseste, estas vêm impregnadas na nossa consciência. Nós, ao não observarmos essas leis, nós ao não fazermos caso dessas leis que estão na nossa consciência, nós estamos a quê? Estamos a acionar uma outra lei, a lei de causa e efeito. É isso que nós esquecemos muitas das vezes. Assim como nós, no exemplo prático do cotidiano, no dia a dia, se nós não observarmos a lei do Código da Estrada, estamos sujeitos às consequências, estamos a acionar uma lei também, a multa, a provocar um acidente, enfim, são tantas coisas. Tudo se conjuga de uma maneira e de outra. Só que esta nós temos lá dentro de nós, enquanto que as outras nós temos os compêndios, temos os livros para as estudar. E, portanto, sabemos que o sentimento de justiça é inerente ao homem, pois que
Quem é que não se revolta perante uma injustiça? Só que muitas das vezes o problema é nós sentimos-nos revoltados por essa injustiça. Mas será que nós atuamos perante ela? Mas no fundo, portanto, há sempre aquele sentimento dentro de revolta. Mas precisa de ser trabalhado esse sentimento pelo progresso moral de cada um de nós. Porque muitas das vezes, num meio ao sentimento de justiça natural, misturam-se essas paixões, como tu muito bem falaste. As paixões humanas que levam o homem, ou que levam as pessoas, ao erro. É por isso que as leis humanas ainda são uma fraca imagem da justiça verdadeira. Pois, sendo mutáveis, elas apenas nos demonstram os costumes e os caracteres da sociedade de determinadas épocas, de determinada em determinada época. Tu foste falando isto ao longo da palestra. Portanto, assim, a justiça terrena é igual à evolução. Portanto, é precisamente do tamanho da evolução do homem. Quanto mais o homem é evoluído, mais a justiça terrena se aproxima das leis, da justiça divina. Portanto, isto é o mesmo, não acontece com a justiça divina, que é imutável. A justiça divina é aquela, e não muda, é aquela ali. Enquanto que a nossa vai altando, vai aumentando conforme a nossa evolução e vai se aproximando. Como tu também muito bem falaste, antes havia determinadas práticas que hoje elas já não fazem parte do nosso dia a dia. Já passaram, já estão esquecidas, já nem nos lembramos sequer delas. É assim que nós vamos corrigindo as nossas falhas, é assim que nós vamos evoluindo, é assim que nós vamos progredindo e é assim também que nós vamos modificando essas leis civis, essas leis humanas. Aquilo que era antigamente de matar e fazer e acontecer, que ainda hoje há certos países onde existe a pena de morte, por exemplo, que amanhã com certeza que será abolida, que também já não existirá. E vamos indo e vamos nos aproximando dessas leis. Sobre a outra, por exemplo, o homem necessitando de viver em sociedade, precisa automaticamente de respeitar os direitos dos seus semelhantes. E reconhecer o semelhante como igual em direitos e deveres é precisamente o limite do direito da lei de justiça. Porque a superioridade só existe em relação à inteligência e à moral. Agora, eu vou-me direcionar aqui à questão 886 do Livro dos Espíritos. Mas essa já falou o Eric, já o passou. Portanto, falar aqui somente na Revista Espírita, como sempre, tem de haver sempre alguma coisa sobre a Revista Espírita. Falamos na caridade, por exemplo. Tem um interessantíssimo artigo na Revista Espírita de agosto de 1858, que traz uma belíssima publicação de uma comunicação mediúnica passada em 8 de junho desse ano, pelo Espírito de São Vicente de Paulo, sobre a caridade. Muito interessante ler essa comunicação, em que depois da comunicação há toda uma série de perguntas que são feitas a esse novo espírito, em que ele responde, em que ele tanto dá todo o seu parecer sobre a caridade. E quem não quiser ir a procurar esse site da revista, ou quem tem a Revista Espírita, quem não quiser ir procurar aí, pode encontrá-la no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 12. Kardec inseriu-a no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois temos também um trechozinho tirado da Revista Espírita de julho de 1860, que diz, isto é pequenino, eu vou lê-lo, que a caridade, esta virtude das almas verdadeiramente francas e nobres, seja sempre o vosso guia, porque aí está o sinal da verdadeira superioridade. Perseverai neste caminho que deve necessariamente conduzir-vos à verdade e à unidade,
malgrado os esforços, cuja força não suspeitais. Portanto, estar atentos e seguir, tanto realmente esta virtude da caridade, como Jesus nos lhe ensinou. E o Eric referiu aí precisamente como é que ela é. João, desculpa alongar-me um bocadinho, muito obrigado pelos ensinamentos que nos trouxeste, tudo junto, dá-nos um pouquinho mais de forças interiores para podermos então ir em frente nesta nossa caminhada de progresso. Obrigado. Obrigado a ti, António, também por nos fazer ressaltar estas questões. Por exemplo, de novo, a questão da caridade e dar-nos, apontar-nos contributos dentro da codificação fundamental para melhor solidificarmos esta ideia que nós ouvimos traduzida em máxima, não só em obras fundamentais, mas também em conversas no espírito: fora da caridade não há salvação. De facto foi ótimo tu poderes recordar porquê é que assim é, porque é que ela está tão ligada ao progresso moral humano e até é parte desta lei maior, não é? Que junto com o amor e a justiça é indissociável delas e integra este sol das leis morais que hoje temos no nosso mundo, sem nada ter de absoluto, como nós tínhamos também refletido durante a nossa palestra. Bom, queridos amigos, eu não sei se quereis dizer mais alguma coisa, nós aqui não temos nenhuma pergunta. Não, só essa máxima ainda fora da caridade não há salvação. Eu vejo uma importância muito, muito grande nela, né? Porque Kardec, lá no Evangelho, quando fala dessa máxima, contrapõe essa máxima ao fora da igreja não há salvação e o fora da verdade não há salvação, né? Então, o que quer dizer essa máxima? Quer dizer que o Espiritismo não coloca como caminho único para a salvação adotar o Espiritismo, né? Porque a caridade ela é universal, pode ser praticada por todos, de todos os cultos, né, de todos os países. Então a caridade é universal. Então essa é a importância dessa máxima, né? Quer dizer, o caráter universalista do Espiritismo. Ou seja, porque o fora da verdade na salvação e o fora da igreja exclui, né? Coloca só alguns salvos, né? E outros perdidos. O fora da caridade coloca todos incluídos, porque a caridade pode ser praticada por todos, né? Em qualquer condição, né? Mesmo o pobre, que ele não tem recurso financeiro, ele faz a caridade moral, né? A caridade não é só esmola, como foi bem colocado. Então, a caridade pode ser praticada por todos, ela é universal, uma palavra amiga, né, um bom dia, um afetuoso, qualquer coisa, qualquer gesto pode ter a caridade e o amor envolvido. Então, a caridade, ela inclui, porque ela pode ser praticada por todos, ela é universal, né? Muito obrigado, Eric, por mais este sublinhar da importância realmente da caridade, que é universal, que diz respeito a todo e qualquer ser humano, independentemente da sua corrente, o seu pensamento filosófico, espiritualista, religioso, é igual e transversal. E é por isso que o Eric nos recordou que inclusivamente Kardec refere essa questão que não é fora da igreja, não é? Que não, tanto é fora da caridade. A salvação, o bem proceder, o evoluir moralmente, baseia-se na caridade, porque na caridade, ao termos olhado para o conceito de caridade que Jesus nos trouxe,
de perdoarmos uns aos outros, sermos indulgentes, sermos benevolência. O que é que isso significa? Significa amar, não é? E o que é que isso também significa ao sermos benevolentes, ao perdoarmos? Estamos a ser justos, porque também estamos de trás está o reconhecimento de que nós também procedemos mal. Nós não somos ninguém superiores aos outros, pelo que devemos perdoar, porque se calhar no nosso passado já praticamos esses erros, que agora somos chamados a perdoar, a ser indulgentes, a ser beneficentes. Daí esta ligação tão íntima, tão sistémica, tão estreita entre estes valores, estes 3 valores em particular, que por si todos fazem de facto este sol das leis morais, do sistema solar das leis morais. Bom, queridos amigos, nós não temos aqui mais nenhum outro comentário. António, tu queres dizer qualquer coisa? Sim, eu só para um par de minutos também, mais para alongarmos um pouquinho mais esta conversa, a partir do momento em que não há assim determinadas perguntas. Sabemos tanto que as leis divinas são leis imutáveis, são leis de bem proceder, tanto enquanto que as leis humanas, as leis civis, tanto são leis ainda que nos podem até induzir ao erro. Por exemplo, a justiça procura adaptar-se à lei. Mas a lei diz respeito a uma norma. Portanto, normas são um conjunto portanto, aí assim, uma lei é um conjunto de normas. Portanto, há um provérbio inglês que diz o seguinte: lei sobre a mesa, justiça sobre a mesa. Ora, quer dizer que a lei, cumprindo-a, é justo, está correto. O que não será, porque se seguirmos cegamente uma lei, se a seguirmos assim, não tem de ser cumprida, nós podemos estar a cometer uma injustiça. Vamos, por exemplo, ver, há leis que, em países que permitem a eutanásia, por exemplo. Ora, nós, ao cumprirmos essa lei, portanto, ao seguirmos cegamente ou piamente essa lei, nós estamos a cometer uma injustiça, porque estamos a ir contra as leis divinas, estamos a ir contra o direito da vida, não estamos a ser caridosos, como dizem, não, estamos a praticar um ato de caridade no sentido de dar uma morte serena e tranquila àquele ser que está muito doente, que está tanto com uma doença terminal, está em fim de vida. Não, quem somos nós para tirar isso? Portanto, nós automaticamente a seguir essa lei estamos a ser induzidos, estamos a ser injustos. E quem diz o eutanásia, o aborto também, por exemplo, ninguém tem o direito de atentar contra a própria vida. Isso vai contra o amor, contra a lei do amor e da caridade. Vai contra isso, porque é amor e a caridade preservar a vida, fazer o bem ao próximo, porque no fundo é amar, portanto, a caridade, o amor e a caridade ajustam-se precisamente como esse complemento, como disse Kardec, da lei de justiça. Amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos não fosse feito. Amai-vos uns aos outros como irmãos, como disse Jesus. Portanto, devemos ter em atenção e saber distinguir as leis divinas das leis civis, das leis humanas. Era só, João, era só para fazer aqui uma pequena distinção. Muitas das vezes, nós somos muitas vezes induzidos ao erro. Não, eu sigo as leis, eu sigo à risca as leis. Atenção. Muito obrigado, António, por trazeres esta questão que põe em relevo o que nós somos, a nossa inépcia, a nossa inabilidade para compreender a perfeição da lei de Deus
E como tal, nós temos que ir mudando a visão que temos da lei. Por isso temos que ir mudando as leis, não é? Nós vimos logo na primeira parte da nossa palestra que o homem é que tem que ir mudando a sua lei. A lei de Deus é perfeita. Só que nós nunca a conseguimos capturar. Estamos sempre a fazer uma melhor leitura dela, porque isso exigiria uma perfeição que nós não temos, só Deus. E daí nós verificarmos que na legislação humana há muitas leis, isto é, regras morais, daí a tal diferença de moral e ética. As leis humanas, como seja a pena de morte, que é moral em muitos países, mas é imoral noutros, mas ela é antiética sempre, porque é sempre mal proceder, seja em qualquer sítio. Mas porquê? Porque tem que haver, há justificações para o afirmar, por exemplo, não é? Se o homem é imperfeito em todos os locais da Terra, se é imperfeito, quando na função de juiz pode errar. Se na função de juiz pode errar, então não pode atribuir penas irreversíveis. Porque se o fizer e se mais tarde, por via do erro que é humano e é constante que isso vai acontecendo, se verificar que afinal o indivíduo que ele mandou matar, na exceção que é bem proceder naquele país, mandar matar um que matou o outro, que se porventura não matou o outro, viesse a descobrir que afinal estava inocente, como é que ele emenda a mão? Constitui-se ele em assassino. Por isso, é antiético em qualquer lugar, em qualquer tempo, mesmo nos locais da Terra, onde ela é bem proceder, é moral, onde ela é moral. Daí a tal diferença entre ética e moral. Portanto, é como a lei do aborto também, não é? Portanto, é antiético em todo local, em todo momento. Como a da eutanásia, é antiético em todo local e todo momento, embora seja moral em muitos países. Olha, aqui em Portugal, a eutanásia já passou a ser moral até a 12ª semana. A eutanásia não, perdão, o aborto. A eutanásia está em discussão. E noutros países assim acontece. Vá lá que a pena de morte já há 150 anos que o homem já evoluiu e já achou que não era bem proceder, por isso substituiu por penas alongadas. Mas pronto, nós somos assim e a única solução é exatamente nós entregarmos ao estudo, sermos cada vez melhores, justificarmos cada vez melhor o que é bem proceder em cada momento. E claro, amando-nos aos outros, exercendo a justiça da melhor maneira e sendo caridosos uns com os outros também. Obrigado, amigos. Temos aqui uns últimos comentários e, bom, não temos aqui nenhuma pergunta. Espero que seja porque tenhamos sido mais ou menos bem entendidos. E então, António, passava-te a ti a palavra para irmos terminando. Então, mais uma vez, muito obrigado, João, pelo teu trabalho incansável, sempre pela tua grande disponibilidade, que demonstra sempre a estar aqui connosco, presente, a trazer sempre algo de útil para refletirmos e estudarmos, para engrandecermos, crescermos mais um pouquinho. Obrigado ao Eric também pela sua presença, pela sua companhia, e agradecer a todos esses companheiros que estiveram connosco assistindo a mais este estudo importantíssimo e desejar para eles uma boa noite, uma noite muito serena, tranquila, e que a espiritualidade possa envolver a todos, e desejar-lhes a todos um bom fim de semana, muito feliz, passado em família, se possível, onde todos possamos criar cada vez mais laços fraternos, e
e dizer-lhes que na próxima sexta-feira cá nos encontraremos, se Deus quiser. Vamos então, depois de todos estes momentos, unidos neste clima e neste ambiente de fraternidade, vamos elevar os nossos pensamentos mais além. Vamos endereçar toda a nossa gratidão a Deus. Essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Vamos agradecer-lhe todas as oportunidades que nos concede. E essas leis maravilhosas que criou para nós, para que nós possamos, usufruindo delas, crescer cada vez mais na nossa intelectualidade e na nossa moralidade, para que a nossa evolução seja constante e possamos assim aceder à perfeição. Teremos um longo caminho a percorrer, é certo. Mas a cada dia, observando essas leis divinas, damos cada vez mais damos um passo cada vez maior em direção a essa perfeição. Vamos tentar, ouvindo todos esses ensinamentos que nos são trazidos, vamos tentar meter em prática no nosso dia a dia essas mesmas leis que hoje ouvimos através do nosso irmão João, um excelente estudo, para podermos refletir e meditar nas nossas capacidades, porque nós somos capazes. Temos somente de pedir a Deus força e coragem para continuarmos e não desistirmos nunca dos nossos propósitos. Vamos agradecer à espiritualidade a envolvência com que fomos envolvidos, essas vibrações de luz e de amor que tocaram os nossos corações. E, tomando em nós essa luz, possamos partilhá-la com todos os nossos irmãos em maior dificuldade. Vamos irradiar pelo planeta Terra, por toda a humanidade, estes momentos de tensão que atravessamos, para que a luz divina nos envolva e nos dê cada vez mais capacidade de entendimento. Tudo isto que está acontecendo é necessário. É que tomemos conhecimento para evoluirmos cada vez mais. Obrigado ao nosso amado Pai. E obrigado ao nosso irmão maior, nosso companheiro e amigo, a Jesus. E vamos pedir-lhe a Ele um abraço caloroso, um abraço tão apertado que possamos sentir esse verdadeiro calor fraterno. Obrigado, irmão de Jesus, que a tua luz desça sobre todos nós, que assim seja. Muito obrigado, querido António, por esta linda forma de terminarmos os nossos trabalhos e reforço o convite que o nosso querido António nos fez para que, próxima sexta-feira, por esta hora, nos possamos aqui de novo encontrar para refletirmos sobre mais um tema espírita. Obrigado, Érico, também. E então, queridos amigos, uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até à próxima palestra, se Deus quiser. Boa noite.